Alô, galera, mulheres! Tudo bom com vocês, meninas? Bom, eu espero que esteja tudo bem, que vocês estejam acompanhando a trilha e aprendendo junto comigo. Nessa aula de hoje é a nossa aula ali mais prática de todas. A gente está chegando ao final da trilha, então, assim, agora a gente vai ter essa aula de desenvolvimento do zero de um dashboard em cada uma das ferramentas aqui da trilha. Então, a gente vai ter essa primeira aqui em Tableau, depois teremos em Looker e depois teremos em Power BI. Então, dependendo aí da ferramenta que você escolheu para desenvolver, ou você acompanha comigo esse vídeo, ou você espera o das próximas ferramentas que vem aí na sequência, tá bom? Então, gente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E a aula de hoje vai ser apenas a tela ali da ferramenta, eu mostrando vocês passo a passo de como construir um dashboard. Dois pontos muito importantes. A partir dessa aula aqui, eu não vou retomar conceitos e outros aprendizados ali que eu passei em outras aulas. Então, por exemplo, hoje eu vou começar já com as fontes de dados conectadas no Tableau. Então, se você não pegou como faz isso, volta na aula de Explorando Dados e Relacionamentos. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. E eu também não vou falar sobre a construção do mockup no Figma, mas eu vou deixar aqui também na descrição o link para a aula, onde eu crio ali o protótipo, e também o link para você baixar ali o background e o mockup já dentro do Figma, e aí você pode simplesmente começar daí, se você não quiser aprender a desenvolver um mockup em si, tá bom? Eu acho que de avisos eram esses, gente. Então, assim, estamos aqui muito no final da trilha e eu espero que vocês estejam animadas aí para aprender comigo como desenvolver aqui no Tableau, tá bom? Então, bora lá. Bom, nós iremos começar desse jeitinho aqui, tá, pessoal? Vocês devem estar vendo aí as bases de dados já conectadas, já relacionadas, que foi o que eu ensinei a vocês a fazer na aula ali de Explorando Dados e Relacionamentos. E aí, para a gente começar aqui nosso aulão prático em Tableau, eu queria explicar para vocês um pouco de como funciona o desenvolvimento aqui dentro dessa ferramenta. Então, no Tableau, a gente tem as planilhas. As planilhas servem para a gente criar as visualizações, os big numbers. A gente faz basicamente toda a parte de desenvolvimento aqui nas planilhas. E no final, a gente vem nessa segunda opção aqui. A gente tem o primeiro botão aqui, que é para você criar uma nova planilha. E depois a gente tem o botão aqui de criar um painel. Então, finalizando toda a parte de desenvolvimento, que a gente vai seguir ali, o que a gente fez no protótipo do Figma, a gente vem e cria o painel. Cliquei aqui até para vocês verem. O painel ele é diferente ali do que a gente tem da planilha, né? Ele não mostra os campos aqui, ele só vai mostrar para a gente as planilhas. Então, aqui vão ficar todos os gráficos e a gente vai arrastando e montando o nosso dashboard aqui. Então, isso é importante da gente saber. Outra coisa que é importante também vocês terem ciência aí é que o Tableau, quando ele pega ali os dados da nossa origem, ele traz aqui já no formato que ele interpretou da origem dos dados. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que e-mail ele está considerando aqui como uma medida de texto, tá? Então, assim, vocês podem ver aqui ABC exatamente o que ele considera como cadeia de caracteres, é como ele chama aqui. E aí, quando a gente vê aqui esse jogo da velha, significa que ele está considerando como um número. Então, ele considerou aqui como um número inteiro o número ali do documento do cliente. Então, vocês vão perceber que tem também aqui o padrão da data, que a gente tem aqui data de venda e tem um calendáriozinho. Então, a gente até consegue ver aqui, ó, tipo, data. E a gente consegue alterar também, tá, gente? Porque muitas vezes, quando ele importa ali o dado, até pela configuração, às vezes, que estava dentro do Excel, do Sheets, isso acontece principalmente para esse tipo de origem, tá? Quando a gente está falando de tabelas estruturadas, é muito mais difícil a tipagem do dado estar incorreta ali. Mas é muito comum a gente estar mexendo com o número ali no Excel e a gente deixa ali como tipo de texto, esquece de alterar, e aí quando a gente importa para o Tableau, isso reflete aqui. Mas a gente consegue alterar também, tá? Exatamente clicando aqui no botão direito
Na tipagem, você consegue mudar aqui para outro tipo, tá? Então, terá ali o formato do dado. Então, beleza, isso é importante que vocês saibam. E aí, gente, a partir de agora, a gente vai recriar exatamente ali o que a gente tem no Figma. Se vocês não estão lembrados aqui do que eu estou falando, vale voltar aí na última aula, que eu falo sobre como construir um mockup no Figma, ou simplesmente baixem um arquivo do mockup que vai estar disponível aqui na descrição, e aí vocês vão ter essa mesma visualização que eu estou tendo. Na última aula, a gente fez um rascunho aqui do que seria o nosso dashboard, tá? E aí a gente tem aqui big numbers, né, aqui em cima, e aí a gente tem gráfico de linha, gráfico de área, gráfico de barra. Então a gente vai construir nas planilhas cada um desses carinhas aqui. Aqui no canto direito, né, indo um pouquinho para a direita, na verdade, a gente tem um background, que é o que a gente vai baixar quando a gente for estruturar o nosso painel. Como eu comentei com vocês, primeiro a gente vai trabalhar nas planilhas. Então, a gente não vai se preocupar com isso por agora, mas só queria lembrar para vocês o que a gente vai usar aqui como base na construção aqui dos nossos indicadores. Então, voltando agora para o Tableau, nós vamos começar a construção dos nossos big numbers, tá? Então, assim, a gente tem ali big number de receita, lucro, custo e quantidade vendida. Então, vamos começar aqui pelo de receita. Eu vou abrir aqui o Tableau. Eu vou pegar essa planilha que já está aqui aberta. E quando você abre um novo arquivo aqui no Tableau, ele já deixa uma planilha aqui disponível. Eu vou clicar aqui 2 vezes, ou você pode vir com o botão direito e clicar aqui em renomear. Eu quero deixar já com um título que seja fácil depois da gente identificar do que se trata. Eu vou colocar Big Number, Receita. Dessa forma, quando a gente for aqui construir o painel, ó, já vai estar aqui com um nome muito fácil da gente identificar. Então, Big Number Receita. O que vai ser nesse Big Number? O valor da receita. E aí a gente vai pesquisar aqui esse campo. Ó. A gente não tem um campo de receita. Então, o que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai criar esse campo de receita. Por mais que a gente não tenha o campo de receita, a gente tem como criar esse campo. E aí, dentro do Tableau, vindo aqui na parte de análise, a gente tem essa parte aqui de criar campo calculado, tá? Então, vindo aqui em análise, criar campo calculado, eu vou criar um campo chamado receita. Alterei aqui o nome. Gente, o que a gente tem aqui para calcular a receita? A receita nada mais é do que o valor vendido de um produto vezes a quantidade vendida, né? Então, assim, eu vendi 3 teclados que custavam R$ 50 cada um. Então, a minha receita foi 50 vezes 3. E a gente tem esse dado aqui, né? A gente tem tanto o preço unitário, que é esse campo aqui, quanto a quantidade vendida, que é esse campo que está aqui embaixo. No Tableau, você tem 2 formas de fazer o campo calculado. Você pode escrever preço unitário manualmente. E aí, gente, para multiplicação, a gente usa ali o asterisco, tá? Então, já coloquei aqui. Mas a gente tem uma outra forma de puxar os campos aqui para o nosso campo calculado, tá? A gente pode pegar, por exemplo, agora eu vou pegar a quantidade vendida. Eu poderia digitar a quantidade vendida ou eu posso pegar o campo aqui e arrastar. É o que a gente chama de drag and drop, né? Seria pegar e jogar. Então, a gente já tem aqui o cálculo, né, da receita, que seria o preço unitário, vezes a quantidade vendida, mas vocês podem ver que está dando um erro aqui. Não é possível multiplicar os valores de cadeia de caracteres inteiro. Por que está acontecendo? É aquilo que eu comentei com vocês, que o preço unitário, se vocês forem olhar aqui na direita, ele está como cadeia de caracteres. No momento que importou essa base ali, essa origem, ele interpretou esse dado como um campo de texto, um campo de cadeia de caracteres. E eu vou alterar, gente, porque a gente sabe que o preço unitário não é um texto.
eu vou colocar aqui como número decimal. Viram? E aí, nisso, o próprio Tableau já aceitou aqui esse cálculo, porque agora ele consegue multiplicar, né? Não teria como multiplicar um campo de texto por um de número inteiro. Então, por isso que ele deu aquele erro. Então, ok. E aí, agora a gente vai ter o nosso campo receita aqui. E aí, uma coisa interessante vocês olharem é que ele tem aqui o jogo da velha, né? Dizendo que isso é um campo de número inteiro. Na verdade, eu acho que é número decimal. E ele tem na frente do jogo da velha um sinal de igual. Esse aqui é o símbolo dos campos calculados. Então, a cada campo calculado que você vá criando aí durante o desenvolvimento, ele vai ficar com esse símbolo aqui na frente. Então, facilita para você identificar o que são campos calculados e o que não são dentro da sua relação ali de dados. Então, eu vou pegar esse campo de receita, vou segurar, gente, segura ele com o mouse e arrasta aqui para essa parte que tem um T escrito texto. Essa parte aqui a gente usa para rótulos de dados e campos de texto, para aparecer ali um texto aqui na nossa tela, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que apareceu o valor total da receita já na nossa tela. Porém, vocês podem perceber que está bem diferente do que a gente tem aqui, né? Isso porque a gente vai ainda editar esse rótulo, né? Esse texto aqui. E para a gente editar, tem duas coisas aqui que a gente tem que fazer. A primeira eu vou vir aqui no campo, onde está escrito só uma receita, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em formatar. Eu senti falta aqui de ter a moeda na frente. Eu acho que é muito importante para a gente entender que se trata de um valor ali, né, financeiro. Então, a gente vai vir aqui em números, vamos vir em moeda personalizada. Vocês podem ver que ele já colocou ali a moeda e também organizou aqui com os separadores de milhar. Isso a gente pode configurar também, a gente pode tirar, a gente pode mudar a quantidade de casas decimais, mas eu quero deixar dessa forma que está aqui, beleza? Agora eu quero formatar aqui a fonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em texto e vou clicar nesses 3 pontinhos bem aqui. E aí aparece esse pop-up. Gente, vocês lembram lá no nosso mockup como está a fonte? Vamos dar uma colada. Eu coloquei Arial no mockup todo, né? Porque é uma fonte segura, que a gente sabe que a maioria dos computadores tem essa fonte. Então, é uma preocupação importante da gente sempre ter. E aí, voltando aqui para o Tableau, eu vou, então, colocar na fonte Arial. Mas antes disso, eu vou clicar aqui na frente da soma receita e eu vou escrever aqui em cima, ó, receita. E vou dar um Enter. Agora, eu vou pegar todo o campo não, né? Tudo que tem escrito aqui dentro dessa parte de editar rótulo e vou colocar aqui como fonte Arial. Vou colocar aqui também para ficar na esquerda, tá? Nenhum motivo específico. Eu sinto que facilita a leitura de números. E, assim, de fato, existem estudos que relatam isso ali, estudos voltados para design, tá? Então, a gente vai agora colocar essa fonte da receita aqui num tamanho 12, e eu vou colocar também itálico. Para essa parte da receita, vocês viram que ela está ali em negrito, e uma fonte um pouco maior, né? Então, vou colocar aqui numa fonte 16. E aí vocês podem perceber que já ficou bem mais parecido com o que a gente tem aqui dentro do nosso mockup. Então, beleza. Gente, a gente já tem aqui o nosso primeiro Big Number. E a partir de agora, a gente vai criar os próximos Big Numbers. Uma coisa que a gente vai fazer para agilizar aqui, a gente vai clicar com o botão direito nessa planilha e a gente vai duplicar. Por que a gente vai fazer isso, gente? Porque dessa forma, a gente já deixa exatamente com essa formatação aqui do texto. Então, vai facilitar muito ali o tempo, né? A gente vai economizar muito tempo e vai garantir que todos esses big numbers vão ficar iguais ali. Então, eu vou duplicar. Vamos lá ver qual é o nosso próximo big number, seria o de lucro. Então,
Vamos renomear aqui Big Number lucro. Bom, agora a gente vai ver se existe esse campo de lucro aqui. Não temos, gente, o campo de lucro. E aí, queria que vocês pensassem como a gente calcula aí esse campo de lucro. Bom, lucro, a gente pegaria a receita e retiraria ali o custo, né? O custo ali operacional. Então, aqui, se a gente for olhar ao pé da letra, gente, o lucro, além de envolver ali o custo dos produtos, envolveria também despesa com os funcionários, enfim, tributos, mas a gente está trabalhando com uma base de dados super simplificada aqui, e a gente não tem essa riqueza aqui de dados, e não é ideia realmente a gente fazer ali um indicador financeiro ao pé da letra aqui nesse nosso primeiro desenvolvimento, tá? É um case, assim, a ideia é que sejam cálculos não tão complexos. Então, o que a gente vai fazer aqui para criar o nosso lucro? A gente pegaria a receita e tiraria ali o custo. Porém, contudo, entretanto, nós não temos o custo total ali, a gente tem um custo unitário dos produtos. Então, para a gente ter o custo ali total dos produtos, a gente teria que pegar o custo unitário e multiplicar ali pela quantidade vendida, tá? Assim a gente teria o custo do que a gente vendeu. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em análise e criar campo calculado. A gente vai criar, gente, o campo aqui de custo. Para isso, nós vamos pegar, que nem eu falei para vocês, o custo unitário e multiplicar ali pela quantidade vendida. Vocês vão ver que vai dar aquele mesmo erro do primeiro campo. Isso porque custo unitário também está como cadeia de caracteres. E eu vou mudar para número decimal. Simplesmente clicando aqui no símbolozinho, tá, gente? Então, vocês podem ver aqui que ele já disse que o cálculo é válido. Então, a gente criou agora o campo de custo. E agora nós vamos criar o campo que a gente está buscando aqui, né? Que seria o campo de lucro. E aí, aqui dentro desse campo de lucro, eu vou pegar receita e vou diminuir do custo, usando aqui o sinal de menos, né? O que seria o tracinho. Beleza, o cálculo é válido, ok. Nisso, a gente consegue agora colocar o nosso lucro aqui. Eu vou pegar aqui o campo de lucro, gente, e eu vou arrastar e jogar em cima aqui do campo de receita, em cima. Vocês podem ver que ele já substituiu aqui o valor, mas ele tirou ali a configuração de moeda. Então, a gente vai clicar aqui com direito e clicar em formatar de novo. Vou vir aqui nessa parte de números, vou vir aqui em moeda personalizada, e aí vocês podem ver que ele já formatou aqui como um valor, né, como uma moeda. Beleza. Tem só mais uma coisa que a gente tem que ajustar. Essa parte aqui que está escrito receita. A gente vai clicar em texto, vamos clicar nos 3 pontinhos, e aí ele abre aqui o editar rótulo. E eu vou trocar aqui para lucro. Ok, pronto. Já temos o nosso segundo Big Number. Então, gente, é meio repetitivo aqui o processo para criar cada um dos Big Numbers. Eu vou agora duplicar. E agora a gente vai para o nosso próximo, que é o Big Number de custo. Então, vou dar 2 cliques aqui para renomear e vou colocar aqui Big Number custo. Vamos lá de novo. O campo de custo a gente acabou de criar, né, para alimentar ali o Big Number anterior. Eu vou pegar aqui custo e vou arrastar aqui para cima. Ele já substituiu. Novamente, ele perdeu a formatação. Vou clicar com o botão direito em formatar. Vou vir aqui na parte de números, moeda personalizada, e aí ele já organizou. Gente, o primeiro ali eu fiz com um pouquinho mais de calma, mas agora que a gente está simplesmente repetindo o processo, eu já vou dando uma agilizada aqui. Vou vir agora na parte aqui de texto, 3 pontinhos aqui, e eu vou renomear aqui em cima de lucro para custo. Pronto. Temos o nosso terceiro Big Number. Vamos de novo aqui, duplicar.
Big number agora vai ser um big number referente à quantidade vendida. Aqui, gente, eu vou colocar abreviado para facilitar aqui na parte das planilhas, porque quanto maior o nome que você dá aqui para as planilhas, maior espaço elas vão ocupando, e aí vai ficando apertado depois para a gente achar ali os nossos gráficos. Então, quantidade vendida. A gente já tem esse valor aqui, ó, quantidade vendida. Então, eu vou pegar e vou arrastar aqui para cima. Bom, temos aqui a quantidade vendida. Não vou formatar, gente, porque a quantidade vendida, ela não é ali voltada para... Não é uma moeda, né? Então, assim, não precisa formatar esse carinha aqui. Eu vou vir aqui direto em texto, 3 pontinhos, e eu vou mudar aqui para quantidade vendida. Uma coisa que a gente pode fazer, já que a gente não colocou ali a unidade, né, a moeda, porque não se trata de um valor financeiro, mas a gente tem aqui a unidade de medida, né? Quantidade vendida. Eu vendi 45.000 unidades. Eu posso colocar aqui no final o N. Eu vou aplicar aqui para vocês verem como ficaria. Então, ficaria dessa forma aqui. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar uma fonte aqui, ó, 14 para essa parte de unidade, para ficar menorzinho. Eu achei que ficou bem legal dessa forma aqui. Mas também, gente, se vocês acharem que não precisa, porque pode ficar claro ali para o usuário, sem o N também, que se tratam de unidades, né? Mas eu vou deixar aqui para ficar o mais claro possível. A gente tem que sempre pensar ali em facilitar ao máximo para o usuário entender o que a gente está mostrando para ele. Então, quantidade vendida, está finalizada, então, a parte de Big Numbers. Então, a gente pode partir agora para a parte dos gráficos, né? Vamos começar aqui por evolução anual da receita. Então, eu vou abrir aqui uma nova planilha, clique nesse primeiro botão aqui. Eu vou arrastar ela para cá, gente. Eu gosto que fique todas as planilhas aqui, uma do lado da outra, e depois a gente vai ali para a parte do painel. Inclusive, eu vou até excluir aqui, para não atrapalhar nossa visualização, tá, gente? Eu cliquei ali no início só para mostrar para vocês esse segundo botão de criar painel, mas a gente não vai atuar ainda no painel, então eu vou excluir ele aqui. Então, vamos lá. A gente vai agora para a planilha, para o nosso primeiro gráfico. Eu vou copiar aqui o título, gente, mas se vocês quiserem digitar evolução anual da receita. É o primeiro gráfico aqui que a gente vai criar, tá? Bom, nós vamos dispor, nessa parte aqui superior, esses dois dados que eu comentei com vocês. Então, gente, nessa parte aqui chamada colunas, a gente vai colocar a parte aqui de data de venda. Por quê? Vocês podem perceber aqui que esse dado, ele fica aqui lado a lado, né, mostrando, pautando ali essa evolução da receita. Então, a gente vai pegar aqui o data mês, data venda, desculpa, data da venda. Eu peguei esse campo, ó, e arrastei aqui para a coluna. E ele colocou aqui, ó, agrupado por ano. O Tableau, ele tem muitas formas aqui de mostrar datas. Então, você pode colocar trimestre, você pode colocar aparecendo somente o mês, o dia, enfim, mês e o ano. Ele mostra aqui uma pequena visualização, né, de como ele exibiria esse dado. No caso, eu quero mostrar aqui, ó, mês, e eu quero que apareça também um ano, tá? Porque fica mais fácil da gente... fica mais fácil do usuário compreender, né? Não tendo somente o mês ali. Então, depois de deixar aqui, né, como mês, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em formatar, tá? É um dos primeiros aqui. E aí, a gente vai vir aqui na parte de eixo, tá? Aqui em cima. E vai vir aqui embaixo, ó, na parte aqui de datas, e a gente vai tirar do modo automático. Ele tem alguns outros padrões aqui, ó, vocês podem ver. Mas eu quero usar o personalizado, tá? E aí eu vou vir aqui, eu vou apagar. E eu vou colocar aqui, ó, MMM. O que seria MMM, gente? Seria month, em inglês, mês, né? Então, ó, quanto mais eu coloco o M, você pode ver que ele vai
colocando ali por extenso o mês. Então, a gente consegue aqui personalizar do jeito que a gente quiser. Ó. Posso colocar um para mostrar, por exemplo, janeiro. Aí depois posso colocar mais um M, ele já mostra 01. Depois, com o terceiro, ele já bota a abreviação ali por extenso. É isso que eu queria aqui para o mês. Vou colocar uma barra. E eu vou colocar aqui, ó, Y de year, né, em inglês, que seria ano. Eu vou colocar aqui 4 vezes o Y, para aparecer 2022. Se eu quisesse que aparecesse somente 22, eu deixaria aqui apenas 2Y. Y. É difícil falar Y, né? E então, eu gostei dessa formatação aqui, para a gente usar nesse gráfico. Então, já está aqui do jeitinho que eu queria. Agora, a gente vai pegar o dado, eu vou fechar aqui, ó, essa parte de formatar, e eu vou pegar o dado da receita, tá, gente? Porque, assim, é exatamente a evolução anual da receita. Então, o dado que eu vou colocar aqui na parte das linhas é o dado da receita. Então, peguei o campo aqui, ó, peguei e arrastei e joguei aqui para a parte das linhas, tá bom? E aí vocês podem perceber que ele já plotou ali o gráfico, né? Ele já está mostrando aqui o meu gráfico de linha, o que tá é bem, assim, automática essa parte aqui dentro do Tableau. Bom, eu tô sentindo que essa linha tá muito fininha, então o que eu faço? Eu venho aqui na parte de tamanho e eu vou deixar um pouquinho mais grossinha essa linha. E assim, gente, cadê o rótulo, né? Cadê o rótulo? Tô sentindo falta aqui do rótulo aparecendo referente a cada mês aqui. Então, eu vou pegar, tem 2 formas de você criar o rótulo, tá? Ou eu posso pegar aqui o campo da receita e arrastar aqui para a parte de rótulo, ou eu posso pegar o campo da receita aqui mesmo, segurar ele, apertar Ctrl e aí arrastar aqui para a parte de rótulo, tá? O que fica mais fácil para vocês? Eu vou pegar aqui do canto esquerdo, porque eu acho que fica mais fácil, sim, para vocês entenderem e acompanharem aqui comigo. Então, vocês podem ver aqui que apareceram os rótulos, né? Já apareceu o rótulo de dados ali. E aí, agora a gente só vai aqui organizar melhor para ficar mais bonito esse gráfico. Eu vou clicar aqui nesse eixo, né, da receita, vou clicar com o botão direito e vou tirar esse mostrar cabeçalho. Isso porque eu não acho que precisa do eixo ali aparecendo, até porque eu estou com os rótulos aqui já mostrando o valor. Agora, aqui embaixo, eu vou clicar com o botão direito e vou editar eixo. Não é para tirar o cabeçalho, tá? Porque senão vai tirar o mês também. Editar eixo. E aí, eu vou apagar esse título aqui, que ele está mostrando agora para gente. Então, pronto. Vou fechar aqui em cima e desselecionei aqui a parte de baixo. Então, já está melhorando bastante, está ficando mais clean. Agora, vocês estão vendo essas linhazinhas aqui que estão aparecendo no fundo? Eu também quero tirar. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui em formatar, vou vir aqui na parte de linhas, e vou vir aqui na aba de linhas, e eu vou tirar a linha de grade. Eu vou vir aqui em linha de grade e botar nenhum. Uma outra coisa que eu vou fazer nessa parte de formatar, gente, eu vou vir aqui no sombreamento, vou vir aqui em planilha e eu vou tirar esse fundo branco. Agora a gente não está vendo, mas o Tableau ele coloca como padrão um fundo branco nos nossos gráficos. E aí quando a gente leva para o painel, ele fica com esse fundo branco aparecendo, que não acho nada legal. Então, como o nosso fundo ele é um cinzinha, o que aconteceria aqui? Ele ficaria aqui com um fundo branco aparecendo, o que não é o que a gente quer. Então, voltando aqui, eu vou tirar, vou deixar aqui com nenhum fundo. Então, ó, vou até mostrar para vocês, ó, outras cores. Ele fica com esse fundo, ele estava com fundo branco, e aí eu estou colocando nenhum fundo. Bom, ainda quero fazer alguns ajustes aqui, pessoal. Eu quero deixar as fontes todas já em Arial, eu quero deixar esse rótulo mais fácil também de ler. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Soma Receita, vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em Formatar. Nisso que eu cliquei em Formatar, eu vou vir aqui na parte de números, que nem a gente fez lá para os Big Numbers, eu vou vir em Moeda Personalizada, só que dessa vez, como a gente está falando do gráfico,
o gráfico ele não pode ter um número assim tão grande. Ele pode, na verdade, mas não é interessante a gente fazer isso, gente. Por quê? Porque dificulta a leitura. Então, eu vou tirar as casas decimais e eu vou usar esse exibir unidades aqui. Isso é muito interessante para quando a gente tem números grandes. Quanto maiores forem ali os seus números, talvez seja melhor ali usar unidades que agrupem mais, né? Tipo bilhões. Como a gente tem valores pequenos aqui, não fica interessante, porque ele está até zerado. Mas eu vou usar aqui o de milhares. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu tirar. Como já facilita aqui a nossa leitura, né? Ele mostra o K, que seria ali de milhares, e fica ali mais resumidinho o valor. Fica bem mais fácil da gente fazer a leitura. E aí, aqui na parte da fonte, eu não vou alterar aqui agora, tá? Eu falei para vocês que eu quero deixar tudo Arial, mas existe uma forma da gente formatar as fontes da planilha inteira de uma vez só. Vindo aqui em cima, em formatar, e eu vou vir aqui em fonte, tá? Fiz isso, ele mostra aqui pra gente que a gente está formatando a fonte da planilha. E aí, gente, o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui tudo como Arial. Eu vou alterar aqui da fonte padrão que ele coloca, que é a Tableau Book, para Arial. Então, ó, vocês podem ver que ele já alterou alguns aqui para Arial. E eu vou alterar aqui também a dica de ferramenta e o título. O que é esse título? É o título aqui da nossa planilha. E aí eu vou aproveitar e eu já vou deixar ele do jeito que eu quero que ele apareça ali na versão final do dashboard, tá? Então, o título, se vocês forem olhar aqui, tá bold, né? Tá negrito e também tá itálico. Então, eu vou botar aqui ele numa fonte menor, eu vou colocar aqui 10. Eu vou botar B de bold e de itálico, né? Que seria negrito e itálico. Então, já fica bem próximo ali do que a gente tem no nosso mockup, ó, vocês podem ver. Então, voltei aqui. O que mais falta a gente ajustar, gente? As cores, ó. Porque a gente tem aqui no nosso mockup esse tom aqui de roxinho, que eu vou copiar. E aí, eu vou vir aqui na parte de cor. Vou vir aqui em mais cores. E vou colar aqui, tá? Prontinho, viram? Já ficou bem melhor, né? A nossa visualização já está aqui no padrão roxinho, tá bem parecido aqui já com o que a gente tem para o mockup. Uma coisa que eu queria lembrar para vocês é que a gente tem um mockup, é um rascunho, mas a gente não tem, por exemplo, como personalizar no Tableau para que fique igualzinho a esse protótipo aqui do Figma, por exemplo. Por que eu estou falando que não tem como? Porque eu não consigo aumentar somente o tamanho aqui dessa bolinha, por exemplo, no Tableau, para ficar aquela diferença como está ali. E nem consigo colocar uma cor aqui separada para cada, separando a cor da bolinha para a cor da linha. Então, gente, por isso que a gente nem sempre vai conseguir reproduzir exatamente o que tem no mockup, mas é uma ideia ali para a gente ir seguindo durante o desenvolvimento. Então, criamos aqui a evolução anual da receita. Então, vamos para o próximo gráfico, né? A gente tem aqui também um gráfico de barras chamado quantidade vendido por marca. Eu vou começar por ele aqui. Começar não, né? Pegar ele aqui como nosso segundo gráfico a ser construído. Gente, assim como a gente de Big Numbers, eu vou aproveitar também essa planilha e duplicar ela, porque aí eu aproveito já o padrão aqui que eu deixei para as fontes e tudo, tá bom? Então, o nome vai ser quantidade vendida por marca. Para esse gráfico de barras, a gente não vai usar esses mesmos dados aqui, né? Então, eu vou tirar esses dados para a gente colocar ali os dados que a gente vai usar para esse desenvolvimento. Então, é uma relação por marca, né? Quantidade vendida por marca. Então, aqui na parte das linhas, deixa eu tirar primeiro os campos, ó. Para tirar, gente, vocês arrastam para fora aqui da área de trabalho, né? Onde a gente faz aqui o desenvolvimento. Então, a gente vai pegar aqui marca e vai arrastar para linhas. Por quê? Porque a gente quer que essas marcas estejam
assim, né? A gente vai ter o gráfico de barras aqui e as linhas mostrando ali o nome das marcas, tá bom? Então, agora a gente vai pegar ali a quantidade vendida e arrastar aqui para colunas. E aí vocês podem ver que já apareceu aqui os gráficos de barra. Eles estão um pouco meio que se unindo ali, né? Então, eu vou pegar aqui a parte de tamanho, eu vou reduzir um pouquinho. Assim. E também vocês podem ver que está embaralhado aqui, né? Eu queria que tivesse um ordenamento. Então, eu vou vir aqui em cima, ó, nesse botão aqui, classificação decrescente por soma de quantidade vendida em marca. E eu vou apertar. E aí ele já organiza aqui para gente. Eu vou vir aqui embaixo no eixo da quantidade vendida e eu vou tirar esse cabeçalho. E eu vou vir aqui em cima, onde tem marca, e eu vou ocultar rótulos de campo para a linha. Que eu não quero que fique aquele marca aparecendo aqui, sendo que no título eu já falo que é uma relação por marca. Então fica repetitivo. Então não faria sentido manter um elemento repetido aqui, até porque pode gerar até confusão. Então, beleza. Vocês podem ver aí que já está bem mais organizado aqui o nosso gráfico. E, além disso, eu queria tirar essas linhas aqui que estão no fundo. Então, eu vou vir aqui, clico com o botão direito, clico em formatar. Aí, eu venho aqui, gente, em... desculpem, aqui em cima, ó, a gente tem a opção de fonte e tem essa última opção aqui que é de linhas. E aí, eu venho aqui em colunas e coloco aqui que eu não quero nenhuma linha de grade. Então, ele já tirou aqui para mim. Viram, gente? Já fizemos aqui o nosso segundo gráfico, quantidade vendida por marca. Aí, aproveitando que a gente tem um outro gráfico de barras aqui, eu vou dar sequência com ele, tá bom? Então, agora a gente vai ter um lucro por categoria. Então, eu vou vir aqui, vou duplicar, vou renomear aqui para lucro por categoria. Aí vocês viram que ele já ajusta aqui automaticamente o título que está aparecendo. E para esse gráfico de lucro por categoria, a gente vai ter aqui aparecendo nas linhas o nome ali das categorias, né? Tipo, se é um notebook, se é um celular, se é um monitor. E aqui em cima a gente vai ter aquele dado de lucro. Então, eu vou aproveitar aqui, já vou pegar o campo de lucro, vou colocar aqui no lugar. E aqui na parte de marca, eu não vou ter um campo chamado categoria. Eu tenho esse aqui, ó, tipo do produto, que é exatamente a categoria. Gente, para facilitar, eu achei o nome desse campo um pouco confuso. Então, vou mostrar para vocês também que dá para a gente renomear campos aqui dentro do Tableau. Eu vou vir aqui, ó, no canto esquerdo, onde a gente tem os dados, eu vou clicar com o botão direito e clicar em renomear. Eu vou chamar de categoria, tá? Assim já fica até de acordo aqui com o que a gente tem no título aqui do gráfico. E eu vou novamente classificar decrescente e vou tirar aqui o cabeçalho. Vou clicar com o botão direito e tirar essa opção de mostrar cabeçalho. Dessa forma, ele já fica organizado. Acabei de me recordar que eu esqueci de botar os rótulos aqui, né, pessoal? Vocês podem ter reparado que aqui também está sem rótulo de dados. Eu vou pegar a marca, no caso aqui, né, e vou colocar aqui no rótulo de dados. Não, marca não, gente, desculpa. Aqui, vocês podem ver que eu consigo colocar também a marca aqui como rótulo de dados, mas o que eu queria, na verdade, era colocar aqui a quantidade vendida, tá? Dá até para deixar os dois, se você quiser, mas aí fica apertado aqui para exibir, né? Então, eu prefiro deixar a marca aqui no canto esquerdo e aí aqui no gráfico de barras apenas colocar aqui a quantidade vendida. Então, agora vocês podem ver aqui a quantidade vendida por marca. E aqui, onde a gente estava no gráfico agora, construindo lucro por categoria, eu também vou colocar aqui o lucro dentro como rótulo de dados, né? Eu já tinha comentado em outro gráfico com vocês, mas vocês podem pegar aqui, apertar Ctrl e arrastar para cima do rótulo, ou vocês podem vir aqui, pegar o campo e arrastar aqui para rótulo. Realmente, assim, pegando já direto aqui da parte das colunas, é mais rápido. Então, fica a critério de vocês, mas sugestão é vocês fazerem desse jeitinho aqui, tá? Então,
Já temos aqui 3 gráficos construídos, gente. Muito rápido, né? Ou não? Vocês estão achando meio demorado? Agora a gente vai construir um gráfico que é um pouquinho mais complexo, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico de área e é um gráfico ali para a gente ter uma comparação, né, entre a receita e o custo. Então, vamos lá, vamos construir ele aqui também. Eu vou aproveitar, gente, novamente, um gráfico que já existe. Eu faço muito isso, eu recomendo que vocês façam também. Eu vou pegar esse aqui de evolução anual da receita, por quê? Porque esses 2 gráficos, eles estão aqui seguindo uma linha do tempo. Então, a gente consegue aproveitar já o que a gente configurou ali da data, tá? Então, vou vir aqui, vou duplicar. Vou renomear aqui, ó, evolução receita versus custo. Lembrando que para renomear, você pode vir com direito em renomear, ou dar 2 cliques aqui que você já consegue, tá bom? Então, beleza. A gente tem aqui, já abri aqui nossa versão duplicada daquele gráfico, e aí a gente vai substituir aqui os dados, né, gente? A gente não vai ter somente aqui dados de receita, a gente vai ter dados de receita e dados de custo. Mas, para esse caso aqui, eu consigo aproveitar bastante o que já existia aqui, do que a gente construiu. Como a gente vai ter também essa evolução mês, data, ano, eu não vou tirar aqui esse campo da parte de colunas. O campo de receita, a gente vai ter ele também nessa visualização, só que a gente vai usar aqui um outro tipo de gráfico. Vocês podem ver que aqui ele está como automático, mas o automático dele já era como um gráfico de linha. E eu vou alterar aqui para um gráfico de área. E aí vocês podem ver que ele já fica naquele formato ali do gráfico de área. Só que além da receita, a gente vai ter aqui também o dado de custo. Então, eu vou pesquisar aqui custo. Aquele campo que a gente criou, lembra? Ele está aqui, ó. E eu vou arrastar ele aqui para o lado do campo de receita. Vocês vão ver que ele duplicou aqui, né? Ele fez uma divisão aqui com 2 gráficos de área. O que vocês vão fazer para ele ficar sobreposto, que nem a gente tem aqui no nosso protótipo? A gente vai clicar com o botão direito aqui no custo e a gente vai colocar eixo duplo. Então, o que é um eixo duplo? São 2 gráficos plotados no mesmo eixo. Então, cliquei. Vocês podem ver que teve uma sobreposição aqui nesse gráfico. Olhando aqui, ó, depois que a gente cria o eixo duplo, ele faz umas abinhas. A gente vai abrir o de receita. Ó, vocês podem ver que o rótulo está aqui, receita. Mas para o de custo, ele ficou com rótulo aqui também do de receita. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o custo, cliquei nele e apertei Ctrl. E arrastei para cima aqui de receita, tá? Para substituir ele o rótulo. Apesar da gente estar com dados de custo aqui, ele tinha colocado receita como rótulo. Então, o que eu fiz foi substituir. E agora, eu vou vir aqui, ó, nesse eixo lateral, vou clicar com o botão direito e vou clicar em sincronizar eixo, porque ele acabou colocando um gráfico aqui em cima do outro, como se eles tivessem os mesmos valores, o que não é verdade. Sincronizei, vocês podem ver que ele já organizou ali. Então, aqui embaixo a gente tem a parte de custo e aqui em cima a gente tem a parte de receita. Cliquei aqui de novo com o botão direito e vou tirar o mostrar cabeçalho, porque eu não quero que fique aquela visualização ali lateral, tá bom? E aí a gente já tem aqui, gente, o nosso gráfico, né, mostrando custo e receita. Vocês podem ver que a receita aqui, como a gente já tinha feito ali no gráfico de linha, o ajuste do formato do valor, colocando como moeda, ele já está aqui certinho, mas aqui no custo ele não está. Então, vou vir aqui em soma custo, cliquei com o botão direito, cliquei em formatar, vim aqui na parte número, vim aqui em moeda personalizada, vou deixar 100 casas decimais, 100 casas decimais, não 100 casas, tá? Zerei aqui para não aparecer nenhuma, e vou colocar aqui em unidades de milhares, para deixar no mesmo padrão ali da receita e a gente ter uma coisa bonitinha. Então, perfeito. Agora, gente, vamos pegar a cor aqui.
vou pegar essa cor aqui do gráfico de trás para colocar aqui nesse gráfico de receita, tá bom? Vou vir aqui em cor, editar cor, receita, e vou colar aqui o código RGB. Para custo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui a cor, vou copiar e vou vir aqui e vou colar, beleza? E aí vocês podem ver, ó, aplicar. Ou pode dar simplesmente o OK. Vocês podem ver que ele já formatou aqui certinho, mostrando aqui o rótulo de dados, tá, gente? Eu vou vir aqui no tudo, e eu queria só aumentar um pouco essa fonte aqui, para que o pessoal consiga ler com mais clareza. Eu vou aumentar, peraí, eu não vou nem aqui nos 3 pontinhos, eu vou vir aqui direto, ó, e vou colocar aqui 10, tá? Então, já ajustou aqui o tamanho da fonte. Bom, terminamos, gente? Não terminamos, a gente ainda tem um gráfico aqui para a gente criar. Inclusive, gente, esse gráfico aqui é um gráfico de pizza, né? E eu tinha escolhido esse gráfico ali para desenhar o mockup, e é um gráfico que a gente usa muitas vezes, mas uma coisa que acontece na prática, e aconteceu aqui comigo nesse caso, foi que quando eu apliquei o dado ali que eu queria no gráfico de pizza, a visualização não ficou muito legal, então eu ajustei para um outro tipo de gráfico, tá? Então, isso acontece muito, a gente define o mockup e muitas vezes no momento ali de aplicar, a gente vê que muitas vezes não é a melhor opção gráfica ali para a gente mostrar os dados. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra construção, um outro tipo de gráfico aqui, que também ficou bem bacana e é legal de vocês aprenderem a fazer. Então, gente, vou aqui pegar um gráfico aqui de lucro por categoria, vou duplicar ele aqui, e aí, gente, a gente vai criar o nosso último gráfico, que vai ser o mesmo nome desse aqui, ó. Top 3 lojas em receita. Então, vou copiar aqui. Vou renomear aqui esse novo gráfico que eu dupliquei. E agora, eu vou até tirar aqui esses dados, tá? Para a gente não ficar confuso aqui. A gente está aproveitando, lembrando que, por que eu faço duplicando, né? Para a gente aproveitar já a edição da fonte ali que eu fiz. Então, gente, a gente vai criar um gráfico. Deixa eu mostrar aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. É um gráfico que funciona como se fosse um gráfico ali de área também, a gente também chama de um gráfico de área. Então, para a gente construir esse gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo. A gente vai ter um top 3 lojas em receita. E o dado aqui de loja, eu vou mostrar para vocês como é que ele está aqui na nossa base de dados. A gente tem ali loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, enfim, são apenas os números aqui aparecendo. Eu queria, ali para quando a gente for mostrar esse nosso gráfico, que a gente vai construir aqui agora, que na frente do número da loja aparecesse assim, loja, para que ficasse claro do que se trata esse valor, né? Então, que as pessoas pudessem entender com maior facilidade, mais do que se a pessoa fosse pesquisar apenas pelo número aqui. Então, para isso, eu vou criar aqui um campo calculado. A gente pode vir aqui em análise, criar campo calculado, ou a gente pode vir aqui nesse espaço em branco, clicar com o botão direito e criar campo calculado, tá? O Tableau tem mais de um caminho para fazer as coisas. Então, muitas vezes vocês podem ver outros tutoriais, outros treinamentos, cursos que vão te ensinar de forma diferente. E isso é uma coisa legal da ferramenta, que ela te dá várias opções. Mas, não sei, pode em alguns momentos gerar até uma confusão assim, mas é para você poder ali escolher o que funciona melhor para você. Então, beleza, agora a gente vai aqui criar um campo chamado lojas. O que ele vai ser, gente? Eu vou abrir aqui aspas duplas e vou colocar assim, loja e um espaço. Esse campo é um concatenado. Sabe o concatenar lá do Excel? Se você já mexeu com o Excel, a gente faz muitas vezes isso no Excel para enriquecer um dado, né? Então, eu estou enriquecendo aqui o dado ID loja
Ó, vou pegar aqui o ID loja. Então, é um campo que vai ser o seguinte, vai ser loja e o ID da loja. Então, vai ser tipo loja 1, loja 2. Porém, ele está dando erro porque, gente, vocês podem ver que o tipo aqui do ID loja, ele tem aqui um jogo da velha, porque ele é considerado ali um número, né? E eu queria que apenas dentro desse campo ele agisse como um campo de caracteres, um campo de texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função aqui dentro do Tableau chamada str, que seria string. String seria cadeia de caracteres, né? Seria um campo de texto. E aí, muitas vezes a gente usa aí em programação string para você redefinir o tipo do dado. Aqui dentro do Tableau, a gente usa a função str, string. Não sei como falaria de outra forma sem ser str. Então, vou dar um OK aqui. E olha, eu vou colocar aqui do lado só para vocês verem, ó, o que esse campo faz. 17 virou loja 17. Loja 20 virou loja 20. E aí, beleza, a gente está tentando construir aqui um top 3 lojas, né? Então, o que eu quero, gente? Eu quero fazer um ranking das 3 lojas que tiveram mais receita. E aí, dentro do Tableau, a gente tem aqui como criar conjuntos. Conjunto seria exatamente uma visualização filtrada ali para a gente fazer top, ranking, coisas assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em lojas, clicar com o botão direito, vir em criar, e eu vou vir aqui em conjunto. Nisso, eu vou vir aqui em superior, por campo. Aí, o que eu posso personalizar aqui? Eu quero sempre o superior, os 3 superiores do conjunto lojas. E o que vai definir a superioridade ali dessas lojas? O campo receita. Ele já ajustou aqui para a soma. Então, a soma da receita vai definir as lojas, as 3 lojas superiores, tá bom? Então, por isso, é dessa forma que a gente cria um conjunto que vai filtrar ali nossa visualização. E aqui eu vou colocar top 3 lojas como o nome do conjunto, tá? Então, ok, criei. E esse conjunto, ó, você vai ver que ele tem aqui na frente esse símbolozinho de conjunto. Eu vou arrastar top 3 lojas aqui para filtros. Vocês podem ver que ele filtrou aqui apenas as lojas que estão top 3 em receitas, né? Então, gente, dessa forma eu já consigo aqui criar o nosso gráfico, que vai ser top 3 lojas em receita. Eu vou tirar os campos dali, vou deixar só o filtro. E agora eu vou pegar aqui lojas e eu vou botar no campo aqui no espaço aqui de texto, tá? Aí ele me mostrou aqui as 3 lojas. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar também o campo lojas e eu vou arrastar aqui para cor, para que cada uma tenha uma cor diferente. E, por último, e não menos importante, eu vou pegar o campo de receita, que é o que definiu ali o top 3. Eu vou pegar o campo aqui de receita e eu vou colocar ele aqui como tamanho, tá? Tamanho. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o campo de receita e vou colocar também como rótulo. Desta forma, a gente consegue ver aqui o valor dessas top 3 lojas. Então, a gente consegue ver aqui as 3 lojas e também elas estão ranqueadas aqui pela receita que elas tiveram ali dentro desse ano que a gente tem dados. Beleza? Agora vamos para a perfumaria, né, galera? O que a gente vai fazer aqui? Eu quero colocar como se fosse um mapa de calor, assim, né? Então, a loja que tem mais vendas vai ficar com um tom mais escuro e aí vai escurecendo ali conforme as outras. Eu vou vir aqui e pegar o campo de receita, novamente, que já está aqui na esquerda, e eu vou colocar aqui dentro de cor. Substituindo aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em cor, editar cores. Aí ele já está aqui como se fosse um degradê, vocês estão vendo? E aí eu vou vir aqui no nosso mockup, eu vou pegar o tons de roxo que tinha aqui dentro do nosso gráfico de pizza
e eu vou substituir aqui. Colei. E aí vocês podem ver que ele já colocou ali da loja que tem mais receita para a menor, fazendo um gradiente ali. Como a gente não tem tantas lojas aqui, ele não faz um gradiente tão considerável. E uma outra coisa que a gente vai fazer, eu estou achando esses rótulos de muito difícil leitura. Então, o que a gente vai ajustar também? O rótulo de dados aqui, ó. A gente vai clicar aqui em rótulo, 3 pontinhos, e aí ele abre ali a parte de edição. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, não sei porquê, o Tableau às vezes faz isso. A gente vê que aqui a loja está aparecendo em cima e a receita embaixo, mas quando a gente edita o rótulo, ele inverte. Peguei aqui a parte de lojas, cortei, colei na frente da receita, dei um Enter, tá? Então, aqui na parte de lojas, eu vou deixar em negrito e vou deixar aqui uma fonte 11. Aqui a receita, eu vou deixar a fonte 10. Beleza? Então, vamos ver se ficou legal. Já ficou bem melhor para mim. Eu acho que já dá para visualizar de uma forma bem bacana. Show! Então, a gente terminou o nosso último gráfico, gente. Olha isso. Foi difícil? Vocês têm que me falar, isso foi difícil, mas a gente já tem aqui vários gráficos. Agora a gente tem que montar a nossa tela. Então, assim, bora que vamos. Vocês lembram que eu expliquei que aqui é para criar uma nova planilha e aqui é para criar um novo painel. Agora a gente vai vir em novo painel e a gente vai organizar esse painel para ficar do jeitinho ali que a gente quer, tá bom? Então, assim, primeira coisa, quando a gente cria um painel, ele já abre aqui num tamanho personalizado, tá? E eu não quero que seja esse tamanho aqui. Eu quero colocar o tamanho exatamente como está aqui no meu mockup, tá? Então, gente, vocês podem ver que o mockup, ó, clicando aqui em Background Dashboard, ele tem 1280 de largura por 720 de altura. E é exatamente isso que eu quero colocar aqui no nosso dashboard. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em tamanho, a gente vai vir aqui em tamanho fixo, personalizado, e a gente vai ajustar aqui, ó, para 1280 por 720. Beleza. Começamos aqui a nossa construção. Uma outra coisa que a gente tem que configurar aqui, vocês viram que a gente tem aqui o background, né, do dashboard. O que eu vou fazer? Eu selecionei o background do dashboard e eu vou vir aqui embaixo em Export para exportar esse background como uma imagem e colocar lá no Tableau. Então, vou aqui, exportar, salvei. Eu vou substituir, no meu caso, porque eu já tinha baixado, tá, gente? Para fazer testes aqui. E aí, eu vou vir aqui no Tableau de volta. Muito importante, antes de adicionar aqui imagem, vou deixar como flutuante. Isso é muito importante, tá, gente? Às vezes a gente esquece, sim, eu esqueço. A gente tem duas formas aqui de montar um painel. O lado a lado é da seguinte forma que funciona. Eu vou arrastando aqui as planilhas e o Tableau vai colocando os itens um ao lado do outro. E aí eu não consigo, por exemplo, esse primeiro gráfico que eu arrastei, agora eu quero mudar ele de lugar. Depois é muito mais difícil, assim, de você ajustar os objetos dentro da visualização. Então, eu uso o modo flutuante, tá? Eu acho muito mais fácil de trabalhar, mas isso é um pouco polêmico até na comunidade, cada pessoa gosta de um jeito. Mas eu vou ensinar para vocês do modo flutuante. Eu vou pegar aqui imagem e vou arrastar aqui para a nossa tela. Vou vir em escolher e vou escolher aqui o background dashboard. Vou tirar aqui o ajustar imagem, porque eu não quero que ele faça isso, tá? Vocês podem ver que tá pequenininho aqui, né? Mas isso é porque a gente tem que ajustar aqui essa imagem. Então, agora eu vou vir, em vez de ficar aqui em painel, eu vou vir aqui para layout. Eu vou ficar o tempo todo trocando entre esses, tá, pessoal? Vou vir em layout e vou colocar aqui, ó, x0, y0. O que aconteceu? Ele veio aqui para o eixo, para a parte 0, ponto 0 aqui dos eixos x e y, que seria o ponto inicial aqui do nosso dashboard. E eu vou deixar com o mesmo tamanho do nosso template, né, do nosso dashboard. Ele vai ter 1280 por 720. Lembrem dessa parte aqui do mockup.
e também do que a gente definiu aqui como padrão, tá vendo? Então, eu deixei nesse mesmo padrão. Beleza. Então, ó, vocês podem até ver aqui, vou exibir para vocês, ficou exatamente no espaço ali que a gente tem de construção do dashboard, tá bom? Então, gente, agora eu vou colocar aqui o título também do dashboard. Voltei aqui para painel, vou pegar aqui o campo de texto e vou colocar aqui, ó, dashboard de vendas. Então, assim, vocês podem ver que ele já colocou aqui como fonte padrão o Tableau, né? Mas eu vou ajustar aqui para Arial. Vou colocar uma fonte 14 e vou deixar em negrito. Ah, eu esqueci, gente. Dando 2 cliques aqui, voltei para ajustar, tá? Só que eu quero botar uma fonte mais escura aqui. Eu vou deixar esse último aqui antes do preto, tá? Aqui é o preto, aqui seria um cinza bem escuro, tá bom? E aí, gente, eu vou deixar esse objeto posicionado de uma forma que fique aqui rente com o primeiro objeto. Eu estou fazendo no olhômetro, mas a gente pode fazer de uma outra maneira. A gente pode vir aqui no nosso Figma e ver exatamente aqui qual posição que esse objeto está. Então, vocês podem ver, ele está 104 por 20. A gente pode fazer isso também. Inclusive, ficou parecido, ó. Ficou quase o que estava escrito ali no Figma. Eu vou deixar exatamente como está no Figma, então, para a gente deixar padronizadinho. Então, eu vim aqui, né, coloquei o item de texto, selecionei ele aqui e ajustei aqui a posição dele, ó. Sem querer, eu fui mover o mouse e alterei aqui. 104 por 20. Beleza. Gente, agora é a hora. Agora é a hora de a gente colocar tudo que a gente construiu aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Eu acho que assim, essa parte de montar é a parte mais rapidinha ali mesmo de todo o desenvolvimento, tá bom? Então, bora lá. A gente vai colocar aqui os big numbers, né? Então, gente, toda vez que eu vou botar um objeto, uma planilha aqui dentro do meu dashboard, eu gosto de usar containers. O que são containers? Eu vou mostrar para vocês. São espaços em branco ali para você colocar os objetos que você quiser. Dentro de um container, cabem várias planilhas, tá? Então, assim, claro que a gente está falando de um espaço escasso, né? Mas, por exemplo, pensando aqui, eu colocando um container, que seria um container vertical, porque aí eu consigo colocar um objeto abaixo do outro, e o horizontal a gente coloca um objeto ao lado do outro, eu consigo organizar esses objetos de uma forma melhor. Eu consigo distribuir eles no mesmo espaço. Eu vou mostrar para vocês um pouco como é que funcionam os containers aqui na prática. Então, eu coloquei ele ocupando aqui esse espaço e eu vou pegar o nosso primeiro Big Number, que é o Big Number Receita. Segurei aqui o nome da planilha, apertei Shift, ele até te fala aqui, ó, pressione Shift para soltar objetos. E soltei. Vocês podem ver que está todo zoado, né? Bom, a gente vai clicar com o botão direito aqui e vai ocultar o título. Vocês lembram que eu falei que o Tableau deixava padrão o fundo branco? Pois é, vocês podem ver que ele deixou aqui o fundo branco, né? Então, a gente vai ajustar isso aqui também, porque a gente acabou não fazendo no momento do desenvolvimento. Bom, vou colocar aqui um outro container horizontal, ocupando esse espaço aqui. Fiquem tranquilos que a gente vai ajeitar isso, tá, gente? Vai ficar bonitinho, juro para vocês. Agora a gente vai pegar o Big Number lucro, Shift, jogou. Cliquei com o botão direito, ocultar título. Mais um container aqui. Vou arrastar para ficar do tamanho da caixinha. E vou pegar Big Number custo. Apertei Shift, joguei. Cliquei com direito, ocultar título. Mais um, mais um, mais um. Vou botar aqui, ó. Ai, ficou meio ruim de mexer nesse container, porque ele ficou muito largo ali. Deixa eu botar ele aqui, no início do container, do espaço, e botei assim. Peguei aqui, Big Number, quantidade vendida, peguei, apertei Shift, joguei aqui. Cliquei com direito, ocultar título. Bom, vocês podem ver aqui
que não tá legal com esse fundo branco. A gente vai clicar em cada um deles com o botão direito, formatar. E vamos vir aqui na terceira opção, ó, formatar sombreamento. Então, vamos vir aqui em planilha e vamos deixar com nenhum. A gente vai fazer isso para cada um deles, ó, nenhum. Nenhum. Opa, esse aqui não foi. Nenhum. E esse aqui também, nenhum. Vocês podem ver que ficou muito para cima o objeto. Vocês podem ver que o container, ó, é isso tudo. E o objeto está ocupando apenas metade dele. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai clicar também em cada um desses carinhas. Vai vir aqui nessa setinha aqui no final, ajustar exibição inteira. Vamos vir aqui, mais opções, ajustar exibição inteira. Nesse aqui também, ajustar exibição inteira, ajustar exibição inteira. Então, já melhorou bastante, hein, gente? Eu botei o nome errado aqui, vocês estão vendo? Ó, quantidade vendida. Quando for assim, é bom que eu já ensino para vocês como ajustar. A gente vem aqui, ó, ir para a planilha. Nesse segundo botão, a gente vem aqui na parte de texto, 3 pontinhos, e eu vou ajustar aqui, ó, quantidade vendida. Agora tá show. Agora eu vou lá pro ladinho, ó, pega essa setinha aqui embaixo, voltei aqui pro meu painel. Então, agora já ajustou. Outra coisa que eu vou fazer aqui, gente, vou fechar essa parte aqui do sombreamento, vou vir aqui em Layout, e eu vou clicar em cada container desse aqui, e eu vou deixar eles com um espaço interno para que esses itens fiquem melhor posicionados, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em preenchimento interno e eu vou colocar aqui 20, tá? Eu vou fazer isso para todos os containers. Então, é melhor você vir aqui na parte de hierarquia de item e ir selecionando cada container e ajustando aqui, ó. Viram? Vou vir aqui também, 20. E vou vir aqui no meu último e 20 também. Selecionei ali. Aí vocês podem ver agora, olha como já ficou bonitinho, bem posicionado, né? Bem centralizadinho ali. E fechou, nossos big numbers já estão aparecendo, já estão bonitões. Agora vamos seguir aqui para construir mais containers e colocar outras planilhas. Lembrando agora o que a gente vai colocar aqui? Evolução anual da receita. Então, a gente vem, painel, outro container, vou colocar aqui esse bonito. E vou pegar aqui a planilha, ó, evolução anual da receita. Peguei, apertei Shift, joguei. Bom, já ficou bem organizadinho, né? Já ficou bem bonitinho. Agora, aqui embaixo, evolução receita versus custo. Outro container, joguei para cá. Arrastei para a lateral. Vou reduzir um pouquinho aqui. Evolução receita versus custo. Joguei. Ficou bonitinho também, né? Então, bora aqui para o lado. Aqui a gente fica com quantidade vendida por marca. Às vezes demora um pouquinho para aparecer a setinha, não sei se vocês viram. Aí, quantidade vendida por marca, Shift, soltei. Beleza? Agora, vamos aqui para lucro por categoria. Então, outro container. Quando vou arrastar aqui para o lado, porque quando já não tem mais espaço ali, fica muito difícil de ajustar o container. Então, a gente ajusta ele aqui para o lado. Lucro por categoria, Shift e joga. E aqui embaixo vai entrar aquele nosso top 3 por 3 lojas em receita. Vou colocar aqui mais um container. Vou ajustar aqui. Ajustar aqui para o lado, reduzir um pouquinho aqui. Top 3 lojas em receita. Joguei. Agora, gente, a gente vai fazer alguns ajustes aqui.
Primeira coisa que eu vou ajustar aqui com vocês é a questão, aquilo que eu fiz de colocar um espaço interno dentro do container, eu vou fazer isso com os gráficos também, para eles ficarem bem posicionados, tá? Então, ó, vou selecionar aqui em hierarquia do item o container horizontal, o primeiro que tem aqui, vou botar 5. Ele ajustou aquele top 3. Esse aqui vou botar 5 também. Aqui eu vou botar também 5. Aqui também vou botar 5. Aqui também vou botar 5. Tá? Então, fica uma distânciazinha entre a borda, tá vendo? E o item. Ó, a gente tem aqui, ó, o item e aqui o container. Agora, gente, a gente vai habilitar os gráficos para que eles possam ser usados também como filtros. Como assim? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês na prática como funciona. Ó. Eu vou aqui, ó, ativar ou usar como filtro, é o terceiro botão aqui no canto, quando abre essa abinha. Então, ó, se eu quiser filtrar a marca direto aqui nesse gráfico, todo o resto do dashboard vai reagir a isso, tá bom? Então, a gente vai fazer isso para todos os gráficos. Todos eles vão poder ser usados como filtros, tá? Então, ó, selecionei aqui também, selecionei aqui também. Então, isso é uma coisa importante que a gente, dentro do Tableau, precisa lembrar ali quando a gente está fazendo um desenvolvimento. E uma outra coisa que, não menos importante, eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos sem filtro até agora. Então, a gente tem que ter filtro, gente. Vamos adicionar, então, os filtros. Eu vou mostrar para vocês uma forma que eu acho bem simples da gente fazer isso. Eu selecionei aqui a evolução anual da receita e eu vou ir para a planilha, que é o segundo botão ali que tem no canto. E eu vou simplesmente colocar aqui nessa parte de filtros todos os filtros que eu quero. No caso, eu quero que categoria seja um filtro. Aí eu pego o campo e arrasto aqui para dentro de filtros. Vou colocar aqui para usar tudo, para que apareçam todas as opções possíveis, tá? Coloquei. Eu vou colocar também lojas, porque se a pessoa quiser fazer um filtro ali só para a loja que ela trabalha, ela pode fazer. Vou usar tudo também. Vou colocar aqui também produto, se a pessoa quiser filtrar só o produto que ela tiver interesse ali de ver evolução. E vou colocar também a data de venda. Lembra ali da data de venda? Eu vou colocar a data de venda aqui. Arrastei e vou colocar aqui como mês ano, tá? Porque eu quero que a pessoa possa escolher ali os meses que ela quer vir. Eu vou usar tudo. Bom, coloquei então aqui todos os filtros que eu vou querer colocar lá na minha visualização. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nesse gráfico que a gente acabou de colocar os filtros, clicar na última setinha e aí a gente tem aqui, ó, filtros. E aí eu vou escolher aqui o filtro que eu quero. Eu quero primeiro colocar aqui categoria. E aí vocês podem ver, cadê o filtro? Deixa eu ficar, meu Deus, cadê esse filtro? O que acontece, gente? Eu não sei por que isso acontece, mas o Tableau, quando a gente está trabalhando com essa parte flutuante, né, ele joga legendas e filtros para um container que fica lá embaixo, ó. Então, vocês vão ver, vai estar embaixo de background, vai ter agora um objeto aqui chamado lado a lado. Vocês podem abrir ele, ó, e desocultando aqui, e vocês vão ver que o filtro de categoria está dentro dele. Ó, ele está até em um lugar aqui que nem está aparecendo. Eu vou selecionar ele aqui, ó, clicando, e vou apertar Shift. E vou deixar ele aqui, tá? Isso é temporário, porque eu vou criar um container aqui para a gente organizar os nossos filtros também. Ó, eu vou usar o container horizontal, agora vocês vão ver eu colocando vários objetos dentro de um container só. Peguei o container horizontal e arrastei para cá. Vou pegar esse categoria. Opa. Selecionei, cliquei aqui nessa partezinha de cima, ó, que tá cinza escuro. Cliquei, apertei Shift e joguei para cá. Agora, vou vir aqui na parte de layout e eu vou deletar isso aqui, ó.
esse objeto que apareceu aqui no fundo do nosso dash, que foi criado automaticamente pelo Tableau, tá? Excluir. Agora eu vou voltar aqui no gráfico onde a gente botou os filtros, vou vir em filtros e vou escolher aqui lojas. Depois vou vir em filtros, eu vou colocar aqui mês de data da venda. Eu acho que é esse o filtro que a gente criou. Não, minto. Vou vir aqui, ó, e vou tirar. Esse foi um outro automático que o Tableau criou. Eu vou vir aqui, ó, mês, ano de data venda, que é aquele que a gente colocou lá dentro do gráfico agora, e um outro filtro, produto. Foram os filtros que a gente colocou ali dentro do gráfico. Agora, gente, eu vou vir nesse container e vou organizar ele aqui, ó. Eu vou puxar ele um pouquinho para o lado. E eu vou arrastar ele aqui para o canto, ó. Esse container. Mas vocês vão falar, Ju, tá muito difícil de ver aqui, não tô conseguindo me organizar e tudo. Clique em categoria, a gente vai clicar aqui em mais opções e a gente vai personalizar o tipo do gráfico. Eu quero uma lista suspensa com valores múltiplos. Por que valores múltiplos? Ele vai permitir que você selecione mais de uma opção. Ó, eu posso selecionar somente acessórios, ou acessórios e câmera, acessórios e games. Vou deixar tudo selecionado aqui por enquanto. E vocês viram que não está aplicando nos gráficos, só em um, né? A gente ainda vai organizar isso. Então, vamos vir em todos e colocar aqui como valores múltiplos, lista suspensa, valores múltiplos, lista suspensa, valores múltiplos, lista suspensa. Esse aqui, vocês viram que ficou com um nome meio estranho? É porque data, às vezes, isso acontece dentro do Tableau. Eu vou dar 2 cliques aqui no título e eu vou colocar aqui, ó, mês/ano, para ficar um título fácil de compreender. E agora, gente, o que a gente vai fazer para esses filtros funcionarem em todos os nossos gráficos? Vou vir aqui na setinha, aplicar a planilhas, todas as planilhas que usam essa fonte de dados. Dessa forma, todos vão reagir. Então, se eu tirei todos os dados, todos os gráficos vão ficar em branco. Se eu quiser ver só acessórios, no caso, não teve nenhuma venda de acessórios, gente, por isso está zerado. Se eu quiser ver câmera, a gente também está zerado. Camisa, a gente já começa a ter, e aí vocês conseguem ver ali que já reagiram ao gráfico aqui. Eu vou até deixar esse gráfico aqui, esse filtro aqui aplicado, só para a gente ajustar uma coisa que eu acabei de ver que está acontecendo. Por isso que é importante a gente testar filtros, tá, gente? A gente tem que testar toda a usabilidade do Dash antes da gente publicar ele. Próximo filtro aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Aplicar a planilhas, todas que usam essa fonte de dados. Vou vir aqui, aplicar a planilhas, todas que usam fonte de dados. E o mesmo para esse último aqui, que eu não consegui selecionar. Ó. Pronto. Então, agora todos os filtros vão aplicar em todos os gráficos. Vou vir aqui nesse de top 3 receitas. Vocês viram que quando eu filtrei ele ficou pequenininho? Cliquei aqui nele. Vou vir aqui em mais opções, ajustar exibição inteira. Porque esse gráfico eu quero que ele sempre ocupe todo o espaço que ele tem dentro do container, tá bom? Então, deixei aqui tudo selecionado para a gente ter a visualização completinha. E eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado. Olha, a gente já tem aqui o nosso gráfico, os nossos gráficos todos montadinhos, tá tudo aqui bem legal. E aí, para a gente finalizar, eu tenho uma dica / sugestão aqui. A gente tem, nessa base de dados, muitos produtos e marcas ali zeradas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui algumas marcas que nunca foram vendidas. Então, elas não têm registro, então fica aparecendo isso aqui para a gente, ó, 12 nulos. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça é clicar aqui nessa opção que o Tableau mostra para a gente, deixar filtrando esses dados para a visualização ficar mais limpa. Da mesma forma, aqui para a categoria, ó, a gente pode tirar esses dados para que a visualização fique mais limpa, tá bom? Então, gente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, essa construção desse dash
que eu mostrei o passo a passo aí para vocês de como fazer. Importante vocês salvem aí na máquina de vocês, dá o nome bem bonitão, Dashboard de Vendas. Eu vou dar uma dica extra aqui para vocês. Vem aqui em arquivo, vocês também têm essa opção de salvar no Tableau Public, tá? Então, se vocês salvarem dentro do Tableau Public, ele já vai lá para o repositório de vocês, se vocês tiverem, né? E o portfólio de vocês dentro do Tableau Public. Então, vocês já começam ali a construir o portfólio de vocês. Inclusive, eu já deixei aqui, ó, publicado esse dash aqui no Tableau Public. E aí, para o case, eu vou fazer uma provocação para vocês em cima desse dash. Então, assim, deixem ele salvo, que depois eu vou querer que vocês sigam trabalhando nesse dash para o case ali, a entrega final do projeto, tá bom? Então, meninas, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Um dash bem completo, que vocês conseguem replicar aí dentro da empresa de vocês. É muito bom vocês fazerem até com outras bases de dados, assim, usando esse mesmo corpinho, se inspirando aqui no que a gente fez hoje juntas. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, fiquem à vontade para me mandar. Eu sei que é bastante coisa, mas aos pouquinhos aí, a repetição, ela traz ali a perfeição, né? Então, é isso, meninas. Aguardem aí os vídeos das próximas ferramentas, se vocês quiserem aprender também. E sigam acompanhando a trilha. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.